trazendo de onde vem essa fórmula aqui, que é usada geralmente em questões de contato entre cargas de raios diferentes, né? São esferas que têm raios diferentes, certo? Então aqui eu vou demonstrar de onde vem essa fórmula. Então, por exemplo, se tu tem uma esfera A aqui, tá? Então ela tem carga A e raio RA. Beleza, então esfera B. E aqui pode ser B, C, D, tanto faz, né? Então carga B, raio B. Como é que ficaria aqui nessa fórmula? Ficaria como? Ficaria que a linha seria o somatório das cargas. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, houve o contato entre A e B. Aí, para aplicar essa fórmula aqui, como é que funciona? Entre A e B, o somatório das cargas é o quê? Então, fica QA, e eu quero saber, né, qual é a carga de A final. QA seria igual ao somatório das cargas, como é o contato entre A e B, é QA mais QB, QA mais QB. Esse QA' seria a carga de A depois do contato. Beleza? Vezes o raio de A sobre o somatório dos raios, que seria RA mais RB. Tá? Então, RA mais RB. É assim que se aplica essa fórmula. Então, você vê lá, contato entre A e B. E geralmente é 2 a 2 assim os contatos, né? Mas se fosse 3, aí você botaria o somatório das cargas dividido pelo somatório dos raios. Mas geralmente é 2 em 2, certo? Então, beleza, vamos agora, como é que a gente chega nessa fórmula, tá? Aqui eu vou chamar de RA e aqui RB. É o seguinte, a gente vai usar duas coisas. Primeiro, conservação das cargas. Então, conservação das cargas, deixa eu até botar aqui, trocou. Conservação das cargas. É o seguinte, como é que funciona isso? O somatório das cargas antes do contato é igual ao somatório das cargas após o contato, depois do contato. Tá? Então ficaria como? Por exemplo aqui, falando de A e de B. Antes vai ser QA mais QB. E depois vai ser QA' mais QB'. Quando as esferas tiverem o mesmo raio, é bem mais fácil fazer isso, né? Porque é só você considerar essas duas como elas vão ter o mesmo potencial, a mesma carga após o contato, se tiverem raios iguais, né? Então é bem mais fácil quando os raios são iguais, mas não é o caso dessa aqui. Beleza. Ok. Então eu vou dizer que QA aqui é, por exemplo... Não, pode deixar assim mesmo, tá? QA mais QB é igual a QA' mais QB'. O que é que você tem que lembrar também? Que nesse tipo de contato que tem cargas diferentes, por exemplo, ele sempre fala lá na questão que é por meio de um fio. Então, por meio de um fio, essas esferas vão ser ligadas e vão obter ali potenciais iguais após o contato. Então, por exemplo, aqui eu tenho três esferas, vou dar três esferas assim, A, B e C, por exemplo. Eu vou ligar elas por meio de um fio. Por meio de um fio, liguei elas. Geralmente as questões, se vocês repararem, essas que têm cargas, raios diferentes, sempre fala desse fio aqui conectado. E aí, o que é que isso significa? Que após o contato, o potencial delas são iguais, ou seja, o potencial em A é igual ao potencial em B, que é igual ao potencial em C. E o que é o potencial? A forma do potencial, por exemplo, A é a constante eletrostática, a carga de A sobre o raio dessa esfera. Tá? Então, isso aqui é o potencial em um condutor esférico, que está aqui é uma esfera, certo? Então, preciso que saibam disso. O potencial de cada um após o contato, ali quando atingiu o equilíbrio eletrostático, o potencial é igual. E é isso que a gente vai usar aqui. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de A e de B, tá? Está havendo contato aqui entre A e B. Então, o potencial de A é igual ao potencial de B, que é igual a V. Isso aqui depois do contato, tá? Depois do contato. Deixa eu até botar aqui, ó. Depois do contato. Beleza. Beleza. Aí vamos lá. Foi o que eu falei. Qual é o potencial de A? É a constante vezes a carga de A depois do contato sobre o raio de A. Isso é igual ao VB, que é a constante eletrostática vezes a carga de B após o contato sobre o RB. Aí, ó, reparem que a constante aqui corta com essa constante. Então, eu consigo chegar a uma relação entre QA e QB. Então, por exemplo, QA' é igual a QB' vezes RA sobre RB. Beleza. Daqui você já pode ver ó, que chega em alguma coisa parecida com isso aqui. Só que, novamente, aqui a gente está tratando da carga depois de B. E geralmente ele não dá essa carga depois de B. Por isso que a gente tem que aqui, ó, lembrando que nessa fórmula, essa carga aqui são as cargas antes do contato. Esse somatório de cargas é a carga antes do contato. Tá? Então, por isso que a gente não pode usar essa fórmula aqui necessariamente, porque ele não me dá a carga de B. Geralmente ele não me dá a carga de B após o contato. Aí o que a gente faz? Vamos pegar aqui. Na verdade, como eu quero chegar em função de QA, eu vou isolar aqui o QB. Então, o QB, na verdade, ele é igual a QA' vezes RB sobre RA. E aí, esse RB aqui, eu vou substituir lá na primeira equação que a gente chegou ali em cima.
e vou substituir aqui, ó, QB', certo? Vamos fazer essa substituição aqui. Então vamos lá. Vai ficar o QA mais QB, que seria o somatório das cargas antes do contato, que é justamente o que aparece aqui em cima, ó. Tá? Vai ficar como QA mais QB é igual a QA' mais tudo isso aqui, ó. QA' vezes RB sobre RA. O que dá para fazer aqui para assumir que essa fração? Multiplica ambos os lados da equação por RA. RA. Quando eu multiplicar aqui todo mundo por RA, esse RA aqui ó, vai sumir. Então vai ficar como? Vai ficar RA, que multiplica QA mais QB. Isso tudo é igual a QA' vezes RA mais QA' vezes RB. Lembrando que aqui ó, o RA sumiu embaixo. Ok, dá para colocar o RA aqui em evidência. Ó. Então vai ficar como? QA', que multiplica RA mais RB, que é o somatório dos raios, que é justamente o que aparece aqui. Então já está chegando aqui em alguma coisa. Isso aqui é igual a RA, que multiplica QA mais QB. Ok, então QA', isolando aqui o meu QA', portanto, é igual a RA, que multiplica o somatório das cargas antes do contato, sobre RA mais RB, que é o quê? Que é o somatório das cargas, dos raios. Ok? E aí está demonstrada a fórmula. Geralmente é 2 em 2, então por isso que ele ficaria QA mais QB sobre RA mais RB. Geralmente é 2 em 2, certo? Mas está aí provado. Então isso aqui né, ficaria, lembrando que esse somatório aqui ficaria QA mais QB, nesse exemplo, porque aqui eu estou falando entre A e B, e aí ficaria, né? Aqui ficaria o QA mais QB, e aqui ficaria o RA mais o RB. E aí, generalizando, a gente pode colocar o somatório dessas cargas dividido pelo somatório dos raios e chega justamente na fórmula que eu tinha descrito inicialmente, tá? Então tem uma questão da EFON, inclusive, que você usa isso e você usa essa fórmula para chegar no resultado. Dá para você fazer... Precisa decorar? Eu não gosto de decorar isso aqui, tá? Eu não gosto de decorar. Eu gosto de fazer essas duas etapas na hora ali. Também dá para fazer. Inclusive eu tenho uma resolução da questão da EFON que usa isso aí. Eu faço na hora, não decoro essa fórmula. Mas para quem quer saber de onde vem ela, tá aí.